Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. No Ponto de Vista de hoje, eu faço uma entrevista especial com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ele vai conversar conosco sobre como está vendo o atual momento político brasileiro, principalmente após as eleições do Senado e da Câmara Federal. Vai falar também sobre a atual representação política do nosso estado, o Rio Grande do Norte. Meu amigo Ney Lopes de Souza, uma alegria imensa, uma honra grande entrevistar você mais uma vez e, com certeza, nesse momento tão ímpar da política nacional. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de abrilhantar o Ponto de Vista de hoje. Eu é que agradeço, Nelson. Cumprimento os ouvintes, os telespectadores e cumprimento a você por ter renovado esse convite. Para mim é muito gratificante, porque é um programa inserido na tradição do jornalismo sério do Rio Grande do Norte, tem 10 anos de existência e a honra é minha de estar aqui. Eu estou às suas ordens e dos telespectadores. Ney, o que significou, você que conhece bem a política nacional, o que significou a vitória do senador Rodrigo Pacheco, do DEM, para presidente do Senado e também do Congresso Nacional, e a eleição de Arthur Lira na presidência da Câmara Federal? Olha, Nelson, eu analiso sobre o seguinte ângulo. Foi uma eleição rotineira, porque tinha que ser feita pelo término dos mandatos do Congresso Nacional. Mas os eleitos têm uma tarefa desafiadora. 2 fatores. Nós estamos em plena pandemia e a aproximação da eleição de 2022. Então, o significado da eleição tomou proporções gigantescas, basta ver o espaço que ocupou na mídia, né? E, graças a Deus, tudo ocorreu dentro dos limites regimentais e os dois já estão empossados e começando a trabalhar. Uma pergunta que não me quer calar é saber da sua opinião sobre essas 2 eleições. Terá sido vitória do bolsonarismo e o que isso muda na política brasileira? Olha, Nelson, eu acho que primeiro foi uma vitória do Congresso Nacional, que afirma-se na medida em que, diante da sociedade, faz uma eleição abrindo a perspectiva de novos tempos para o país, considerando o momento que nós vivemos. Mas eu não posso esconder que foi uma vitória para o presidente Bolsonaro. Ele assumiu as 2 candidaturas abertamente e conseguiu eleger os 2 membros do Senado, um para presidir o Senado, o outro a Câmara. E o presidente Bolsonaro teve outra vitória, pelo menos em curto prazo. Ele, com essa eleição dos 2, ele esvaziou a centro-direita que podia lhe fazer oposição em 2022. Os partidos como o PSDB, DEM, etc., terão que reconstruir o discurso se tiverem de não apoiar o presidente Bolsonaro na sua reeleição. Então, estava se formando no país, desenhando, pelo que eu percebo da política nacional, uma formação de um grupo que envolveria centro-direita e uma parte até da esquerda não radical. Isso ficou muito difícil, até porque os quadros da esquerda brasileira a gente não conhece, não há nomes assim que despontem como um favoritismo para a disputa. O presidente Bolsonaro, por enquanto, se isola, mas em política você sabe, isso é hoje, não é amanhã. Eu estou fazendo uma análise de hoje. Eu não sei como ele vai conduzir esse sucesso a curto prazo que ele teve. Agora, que o bolsonarismo ganhou, ganhou porque ele patrocinou os candidatos e conseguiu elegê-los. Em tendo vencido essas 2 eleições, o que
significa isso para o Brasil a médio prazo? Significa que abre-se uma perspectiva de alternativas para temas controvertidos, como a urgência do auxílio emergencial. O país não pode mais esperar. As populações pobres, sobretudo do Nordeste, estão morrendo à míngua. É preciso encontrar uma solução para isso. Depois teremos outros temas, como reforma tributária. Considero inadiável e considero o passo inicial das mudanças no Brasil, além da reforma administrativa e outras mudanças. E o controle da pandemia, é claro. Controle através de quê? Da vacinação em massa e do uso das medidas sanitárias recomendadas internacionalmente. Então, os dois eleitos têm demonstrado preocupações com esses temas e o país espera que realmente objetivos sejam alcançados nessas direções. Nos discursos deles, principalmente do senador, ele falou numa trilogia que me pareceu importantíssima. Saúde pública, que você acabou de explicar, vacinação realmente com muito mais velocidade, justiça social, que seria essa ajuda por conta da pandemia, e desenvolvimento econômico através da pressa nas reformas. O que você achou desse trinômio? Olhe, eu primeiro vou me permitir analisar rapidamente o senador Rodrigo Pacheco. Você não se engane. Na minha opinião, eu conheço o Congresso, eu vivi ali 26 anos e sou um curioso da política nacional. Esse é um nome que pode despontar no cenário nacional, quiçá até na disputa presidencial. Por quê? Porque ele traz consigo, e revelou no discurso, uma determinação muito grande dos pontos de vista dele, e ele é preparado intelectualmente. Ele é um advogado de renome, pertenceu à Ordem dos Advogados como conselheiro federal, e ao destacar temas como justiça social, que para mim é o básico, é a lição maior que a pandemia está trazendo, é que qualquer desenvolvimento, qualquer mudança tem que ter prioridade social. Você veja o seguinte, o Fórum Mundial de Davos, que não foi realizado agora, é o ícone do capitalismo do mundo. Não foi agora, mas será em maio em Singapura. Eu li uma entrevista do mentor, do presidente do Fórum Mundial, dos capitalistas do mundo, dizendo que se não houver um combate às desigualdades sociais, o capitalismo fracassa. Então, você viu no discurso do senador uma preocupação com esse tema. E isso é um tema muito importante. Eu não posso dizer que esteja afastado da agenda do governo federal. Não. Eu até faço justiça ao presidente Bolsonaro, que ele sempre que pode, ele tenta encontrar caminhos que não demonize servidor público e que não traga prejuízos para o chamado andar de baixo. Mas o ministro da Economia é um czar. O ministro da Economia é um ortodoxo. Ele coloca cifras num computador e ele trabalha com as cifras, não com seres humanos. Então essa vai ser uma tarefa muito difícil no diálogo dos dois presidentes com o governo, mas eu acho até que será facilitado por dois fatores. O presidente Bolsonaro é sensível a isso, até porque se aproxima a sua reeleição, e a linha dos militares, a linha das Forças Armadas do Brasil, eles não têm linha de capitalismo ortodoxo. As Forças Armadas têm características de classe média, têm as ansiedades que a classe média tem. E os militares não irão colaborar para que o país se transforme no novo Chile, que atingiu índices econômicos extraordinários e hoje está numa convulsão social. Então, o discurso, voltando do senador Pacheco, ele chamou a atenção para esse aspecto social, que é vacina e desenvolvimento, mas, sobretudo, justiça social. É muito importante essa ótica na reforma tributária, por exemplo, na reforma administrativa e as outras. Não pode ter a ótica de um gerente de fábrica ou de empresa. O gerente de fábrica e de empresa, ele cuida do capital privado, então determinadas medidas ele pode tomar pelas estatísticas, mas quem dirige o Estado é diferente. O Estado tem pessoas que não nasceram vocacionados para o lucro e que nem por isso podem ficar marginalizados socialmente. Então aí é que está a grande diferença e que tem que haver equilíbrio, prioridade para o social, como disse o senador
Rodrigo Pacheco. Esse pensamento parecido, como você acabou de colocar, significa, entre o presidente Bolsonaro e o senador, por exemplo, significa dizer que entre legislativo e executivo poderá haver mais tranquilidade no decorrer desses 2 próximos anos? Eu não tenho dúvida. Vai depender muito do temperamento do presidente. O presidente é uma pessoa que é impulsivo, você sabe, né? Ele até, às vezes, defende teses corretíssimas, mas se perde na palavra, na forma de colocar. Então, se o presidente aprendeu a lição que não pode demonizar a política, que o Brasil tem que adotar, como historicamente sempre adotou, a coalizão no presidencialismo, ou seja, o diálogo com o Congresso. Se ele preservar isso, existirão discordâncias, é claro, mas deve prevalecer aquela máxima que eu vi muitas vezes em Brasília, o deputado Ulisses Guimarães, da condução difícil da Constituinte, quando havia muita confusão, muita polêmica, ele sentava na cadeira e dizia: vamos votar, vamos votar, vamos votar. O que o Congresso tem que fazer é votar. E o que o presidente tem que fazer é aceitar o voto do Congresso. Se puder vetar, ele veta, mas depois tem que aceitar a decisão soberana do Congresso. Esse é o preço da democracia. Não pode prevalecer essas correntes absurdas que querem fechar Congresso, fechar Supremo. Isso é que presta um grande desserviço, às vezes, ao bolsonarismo. Então, significa dizer que isso será o preço da pacificação política brasileira? Não acho não. Eu acho que você usou uma palavra que, a meu ver, como um modesto analista político, será o único caminho para a estabilidade econômica e social do Brasil, que é uma pacificação política. Mas esse entendimento do presidente com o Congresso ainda não é a pacificação política. A pacificação política tem que ser no modelo da Concertação do Chile, de Lech Walesa na Polônia, que houve em Portugal com a Revolução dos Cravos, o Pacto de Moncloa na Espanha, na Colômbia até com os guerrilheiros, a pacificação que o Brasil precisa, e isso talvez tenha que ocorrer depois da eleição de 2022, é todos sentarem-se à mesa. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua. É sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista e vamos ao segundo bloco da entrevista com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ney,
Você está dando aula sobre política nacional para o nosso telespectador. Não, modestas observações. Observações extremamente convincentes e muito acertadas. Com a atual Constituição, o presidente consegue governar sem fazer concessões? Consegue. Consegue com dificuldade, mas consegue. A Constituição, obviamente, tem muitos pontos que precisam ser alterados. Daí a gente falar tanto em mudanças. Se você falar numa reforma política, eleitoral e partidária, você não faz sem alterar a Constituição. Numa reforma tributária, não faz sem alterar a Constituição. Mas a Constituição em si, ela dá governabilidade, mas precisa que, sobretudo, o Executivo tenha o diálogo parlamentar. Você não governa sem o Congresso. Aliás, esse modelo de federalismo, o nosso constitucionalismo importou dos Estados Unidos e de muitos países do mundo, né? O Executivo está condicionado ao diálogo com o Congresso. Como o presidente agora abriu os olhos, afastou-se daquelas posições de demonizar todo mundo e de criar ameaças até institucionais, porque são fatos públicos e notórios, a gente conhece, ele está num novo rumo. E eu acho que facilita muito. Combater a pandemia, você combate com essa Constituição. Então, o que não pode é o presidente dizer que não dá assistência na pandemia porque o Supremo julgou de acordo com a Constituição. A decisão do Supremo nunca limitou nenhum poder do presidente da República. Pelo contrário, eu conheço o acordo diz, o Executivo continua com as suas funções de coordenação. E, aliás, eu não sou daquele de dizer que o presidente está incorrendo em crime de responsabilidade. Não, eu acho que o Executivo transfere dinheiro, não falta dinheiro aos municípios, aos estados. Houve apenas esse curto-circuito entre a análise que o presidente Bolsonaro fez e a decisão do Congresso. Mas, na prática, na pandemia, eu acho que a União está fazendo a sua parte. E os estados também, cada um a seu modo. Esse é o ônus do federalismo. Você vê isso nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Isso está na Constituição. O Supremo não inventou isso quando determinou que os estados e municípios exercessem a sua autonomia. Está escrito na Constituição. Mas essa Constituição tem muita coisa positiva, ninguém pode negar, foi uma conquista, é uma Constituição cidadã. Agora, algumas coisas precisam ser alteradas, inegavelmente. E há um certo conflito, porque ela é basicamente parlamentarista, foi feita com essa intenção, e a gente vive num presidencialismo. Ela tem uma tendência parlamentarista na medida que dá muita ênfase à participação do Congresso, ao referendo do Congresso, a uma presença efetiva do Congresso na condução nacional. Mas isso é mais ou menos o modelo do federalismo no mundo todo. O parlamentarismo somente seria caracterizado se existisse aqui um primeiro-ministro e um presidente da República. Isso não existe. Nós estamos falando sobre a aproximação do poder legislativo com o poder executivo. Diálogo, a palavra que você usou, com propriedade. E sobre a aproximação do executivo com o poder judiciário, o que é que você pode dizer para a gente? Eu acho que não se trata de aproximação, permita-lhe dizer. O que se pede é respeito ao poder judiciário. O poder judiciário é um poder. O poder judiciário não pode estar sendo desafiado nem por governo, nem por simpatizantes de governo. Ele pode errar. Já houve até um ministro que disse, eu não me lembro quem, que disse o Supremo é quem erra por último. Claro que erra. Eu sou advogado, vivo apontando nos recursos que faço erros dos juízes, dos tribunais. Agora, o que você não pode é destruir o Poder Judiciário, levantar dúvidas com fake news, como a gente viu nos últimos anos no Brasil, e atribuir as decisões do Judiciário às dificuldades do país. Não. O governo, na medida em que ele dialoga com o Congresso, certamente vai se encaminhar, não digo nem para dialogar, que não é o caso, mas para respeitar o Poder Judiciário. E respeitar discordando, é legítimo que discorde.
Eu não estou dizendo que tem que acatar. Agora, o que você não pode é querer queimar, fechar o Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, é uma ditadura, é um totalitarismo. Quem é que vai para o lugar? Quem é que vai nomear? Quais são os critérios? Quem é que prova que os que vêm depois serão melhores dos que estão aí? A democracia não é o melhor do regime, já disse Churchill, mas é o melhor que a concepção humana conseguiu imaginar. Então, a democracia sem respeito ao judiciário não existe. E eu acho que não se trata de diálogo, mas se trata de respeito. De respeito. Você, absolutamente certo. Você está dando uma aula para todos nós. Obrigado. Agora, o presidente do Senado falou esta semana que passou, que espera entre 6 a 8 meses aprovar a reforma tributária. Voltando àquilo que você sinalizou, não só a tributária, as demais, a administrativa. O que é que você acha dessa previsão do presidente do Senado? Eu acho boa a intenção. Previsão é muito difícil cumprir um prazo, que você sabe que o Congresso, e eu conheço o Congresso, permita dizer, houve mudança depois que eu saí, mas eu tive mais de 20 anos lá. Então, o Congresso ele é uma casa heterodoxa, de opiniões diversas, né? Você não pode dizer... Você veja como foi difícil aprovar a reforma previdenciária, mas foi uma vitória, embora eu discorde de algumas coisas que foram inseridas na reforma previdenciária, mas que ela era necessária, era. Agora, essa onda agora de reforma, que se fala tanto, eu, se pudesse lhe opinar, eu diria, tudo deve começar pela tributária. Agora, quando eu digo pela tributária, eu não estou lhe dizendo que é para diminuir carga tributária. Num momento de pandemia, isso é um sonho, você não pode desarticular o Estado. O que precisa é tornar a tributação socialmente justa. Hoje, o ônus recai sobre as classes mais pobres, porque o imposto é pago sobre a comercialização, sobre o consumo. Dá 48% de incidência do imposto sobre o consumo. Sobre a renda dá 12%. Os países desenvolvidos do mundo, a OCDE, que o Brasil quer entrar e que é um país que congrega os países ricos do mundo, a taxa de incidência dos impostos é sobre a renda, não é sobre o consumo. Então você tem que discutir aqui o imposto sobre dividendos. Aí, sobre dividendos, há uma coisa, Nelson, que, como eu não sou expert, mas eu tenho uma opinião. A empresa no Brasil hoje é taxada em quase 40%, a empresa, pessoa jurídica. É um absurdo. Precisa reduzir essa alíquota para poder criar empregos e investimento social. Mas, reduzindo essa alíquota, tem que compensar com outro imposto. É o imposto sobre dividendos, que há uma previsão que pode chegar a 90 bilhões de receita anual. O imposto sobre heranças, a partir de um certo nível, não é com limites, é claro, é outro imposto que todos os países do mundo têm. O Brasil tem na Constituição, mas nunca foi regulamentado. Então você veja, você pode pegar a empresa e reduzir a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, que é absurda. A média da OCDE é 12%, aqui é quase 36%. Isso inibe emprego, inibe investimento, mas você tem que compensar. Porque se você não compensar, você vai para esse papo que pode pegar pessoas desavisadas, do Estado mínimo, do Estado mínimo. Eu não sou a favor do Estado máximo nem do Estado mínimo. Eu sou a favor do Estado necessário. Qual seria a segunda reforma mais importante, depois da reforma tributária, que eu concordo plenamente com as suas colocações? Eu acho que a reforma administrativa é necessária. Ela é necessária porque hoje a demonização do servidor público, que eu acho um absurdo, e aliás o senador Pacheco, no discurso dele, disse que não demonizaria o servidor. O serviço público não pode ser demonizado. Toda desgraça nacional é servidor público. Não. O que precisa é corrigir distorções. E eu vi um relatório recente que mostra as empresas da administração indireta, as estatais, as pessoas ganhando 100, 150 mil reais por mês. Você não vê isso no serviço público.
nos poderes legislativos. Tem distorções, tem penduricalhos. E eu acho isso, de certa forma, fácil de resolver, Nelson. Não tem o teto, é só regulamentar o teto. Ninguém ganha mais do que R$ 39 mil, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. No dia que isso for obedecido, acaba tudo. E criar, naturalmente, estímulos para que os que ingressarem no serviço público possam crescer em função da sua capacidade, da produtividade, dar mais dinâmica à máquina pública. Eu acho necessária essa reforma. Não para sacrificar o servidor e o assalariado, mas para fazer justiça ao fato de que o serviço público não é responsável pela desgraça nacional. A desgraça nacional que afeta o orçamento são essas distorções que serão corrigidas com obediência ao teto, que já é previsto, mas nunca foi regulamentado. Ney Lopes, você está dando uma aula para a gente e as perguntas todas foram direcionadas ao problema nacional. Mas, infelizmente, o diretor está mostrando já o reloginho por 3 vezes, que a gente está exaurindo o nosso tempo. Mas eu não posso deixar de terminar o nosso programa fazendo uma última pergunta para você, local, sobre o Rio Grande do Norte. O que é que você acha do atual governo do Rio Grande do Norte e da nossa representação no Congresso Nacional? Eu acho que a governadora Fátima, ela é uma pessoa muito aprisionada a amarras dogmáticas, o que é um direito dela. Ninguém pode negar, não vou criticar por isso. Ela tem as convicções dela, as vinculações ao ex-presidente Lula e aos princípios do PT. Isso faz com que o governo dela seja um governo que procura fazer o dever de casa dentro dos limites e os horizontes que não se choquem com as convicções dela. Então, eu acho que nesse ponto falta criatividade ao governo, inovação, ousadia, sobretudo na área econômica, embora eu leve em conta que ela recebeu um estado devastado e enfrentou uma pandemia. Ninguém pode negar isso. Mas há coisas que poderiam ser, pelo menos, levantadas bandeiras de luta que dessem uma perspectiva de sonhos serem realizados a médio e longo prazo no Rio Grande do Norte. Ela não faz isso. Ela faz o feijão com arroz, o dever de casa. Tudo bem, eu respeito, mas é a minha opinião. A atual representação, eu não vou criticar. Porque se eu fosse criticar, Nelson, eu começava criticando o eleitor. Não tem nenhum nomeado lá. Foram os eleitores que elegeram. Se o eleitor votou porque o sujeito tinha uma característica de dureza, de punir pessoas, e não foi saber se ele tinha condições de exercer um mandato legislativo em Brasília, a culpa é do eleitor. Você não entra num avião se não tiver a certeza que o piloto sabe conduzir. O eleitor tem que votar bem, olhar a vida. Aquele congresso é muito difícil, Nelson. Eu fui presidente dessa comissão de justiça que está sendo tão falada, eu fui presidente lá e sei como é difícil conduzir. Eu fui presidente da comissão de comunicações, presidi o parlamento latino-americano e sei como as coisas são complexas. Você, para ser ouvido no plenário do Congresso, é difícil despertar. Aí você chega, vota irresponsavelmente por pessoas que vão lá e querem se afirmar só porque trouxeram tantos mil reais para um prefeito. Isso é importante. Eu nunca deixei de trazer verba para quem votava em mim, mas um deputado e senador não é só isso, é muito mais. Ele não pode transformar-se num recolhedor de dinheiro para distribuir. Ele tem que ter presença institucional, debater os grandes temas, ter presença, porque os estados se fazem respeitar pela qualidade dos seus parlamentares. Você veja o Ceará, você veja Pernambuco, a própria Paraíba aqui, infelizmente. A culpa é deles? Não, a culpa é do eleitor. E é uma advertência para 2022. Ney Lopes, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter dado essa verdadeira aula para todos nós. Tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua audiência e dizer a você, com certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868.
Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.